Olá! Você sabia que houve um tempo na nossa história em que o imperador romano se converteu ao cristianismo? Mas a pergunta é, quais as vantagens disso e quais as consequências disso? E o que você acha? Estado e religião devem andar juntos? Pois também houve um tempo na nossa história onde Estado e religião andavam juntos. Mas quais as vantagens e quais as consequências disso? Para responder a essas e outras perguntas é que nós estamos gravando mais um vídeo da nossa série A História do Cristianismo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, que é o sininho, para que você possa ser avisado quando nós estivermos postando novos vídeos. E hoje estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a história do cristianismo. E se você ainda não assistiu nenhum, eu vou colocar aqui no card para que você possa assistir e também vou colocar no final deste vídeo. Agora, vem comigo e vamos mergulhar um pouco na nossa história. O ano agora é 313 e Constantino está prestes a conquistar Roma. E segundo os historiadores, ele teve uma experiência com Deus, aonde ele viu nas nuvens o formato de uma cruz e uma voz que dizia que sobre este símbolo ele venceria. Então ele pediu para que os seus soldados pintassem a cruz sobre os seus escudos e ele foi vitorioso. E Constantino se tornou um cristão. Ele já tinha um certo apreço pelos cristãos, até porque a sua mãe Helena já era uma cristã. Mas a pergunta é, quais as vantagens disso e quais as consequências disso? Uma das primeiras vantagens é que os cristãos deixaram de ser perseguidos. Isso mesmo. Constantino assinou o Edito de Milão, dando aos cristãos plena liberdade para cultuar o seu Deus e para fazer os seus cultos. A partir daquele momento eles deixaram de ser perseguidos. Saíram do anfiteatro do Coliseu Romano para os palácios próximos ao imperador. E outras vantagens que isso trouxe: suas propriedades que foram confiscadas eram devolvidas e inúmeras vantagens tiveram agora que o imperador era cristão. Mas a pergunta é, quais as consequências que isso trouxe? E uma das primeiras consequências que isso começou a trazer foi que esqueceram de avisar a Constantino que no reino de Deus o maior é o menor, que o maior é aquele que serve. Porque imagine só, Constantino foi uma criança que foi instruído desde cedo a se tornar grande, a se tornar poderoso, a se tornar o cabeça, a se tornar o primeiro. Mas agora, como cristão, esqueceram de avisar a ele que o maior é aquele que serve. E isso começou a trazer alguns problemas. Um outro problema é que os cristãos, eles se reuniam nas suas casas. Eles se reuniam nas catatumbas, se reuniam nas cavernas, mas agora o imperador é cristão e ele não vai se reunir em casas, ele não vai se reunir em cavernas. E aí começaram as construções das mega igrejas, das basílicas. Por sinal, foi Constantino que construiu a primeira basílica de São Pedro, isso, a versão 1.0. Uma outra mudança foi nos cultos. Os cultos cristãos, eles eram simples, louvores, adorações, pregação da palavra, mas agora o imperador era cristão. E os cultos começaram a agregar alguns rituais romanos. Os sacerdotes eram vestidos com muita polpa. Os cultos começaram a introduzir incenso, água benta e começaram a ter rituais que não condiziam com aquilo que os cristãos estavam acostumados a fazer. Uma outra coisa que aconteceu foi que os pagãos começaram a vir para o cristianismo, mas esqueceram de avisar para eles que tinha que haver arrependimento. E aquela porta estreita que Jesus falou que tinha que passar, agora enlargueceu. As pessoas estavam vindo em peso, achando que a salvação era pela obra e não mais pela graça. E no meio de tudo isso,
teve algumas pessoas que começaram a dizer que isso estava errado, que nós devemos voltar à simplicidade. E foi nesse momento que surgiu um movimento chamado monasticismo. Isso, os monges. A palavra monge no grego quer dizer solitário. Foram pessoas que começaram a ir para os desertos, ir para os montes e começaram a viver uma vida solitária para cultuar a Deus com maior simplicidade. E não demorou muito para começar a surgir os monastérios. Só que aí, com o tempo, os monges começaram a deixar com que o orgulho entrasse no seu coração e eles começaram a dizer que eles que eram os verdadeiros cristãos, que todos os outros estavam errados. Mas apesar disso, eles não romperam relação com a igreja romana. Continuaram tendo relação estreita, continuaram tendo uma certa amizade. Só que teve uma outra galera que já não concordou mais com isso e de uma forma radical cortaram relação com a religião romana. E muitos movimentos se levantaram e um dos maiores movimentos que se levantou foi os donatistas. Isso, conduzido por um homem chamado Donatus. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Eu espero sinceramente que você esteja gostando, que você esteja aprendendo. E se você está gostando, não esqueça de deixar aquele like para consolidar o nosso canal cada vez mais aqui no YouTube. Também, querido, eu vou deixar bem aqui a playlist com os 3 vídeos que nós já gravamos para que você possa assistir e aprender um pouco mais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E a minha oração é que Deus te abençoe em nome de Jesus e nos encontramos novamente no próximo vídeo. Fui!